Será que nós estamos ficando mais burros? Sim, você, eu, nossos amigos, parentes, pessoas próximas. A resposta triste é sim, estamos. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the Eu sou o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que aborda os processos e desafios da criatividade. Olha só, eu esbarrei recentemente um artigo do Financial Times que mostra que a inteligência está caindo, está em queda no mundo. E beleza, inteligência é uma coisa que pode ser percebida de diversas formas, mas o conceito básico de inteligência quer dizer a capacidade de você entender, a capacidade de você absorver aprendizados, de você conseguir absorver uma informação e resolver um problema. Isso está caindo no mundo. Não é só nos Estados Unidos, assim. Esse artigo ele mostra muitos números dos Estados Unidos, mostra que lá a coisa está bem grave, o que não me surpreende, inclusive, mas não só lá, em outros países de primeiro mundo também, como por exemplo Nova Zelândia, Holanda, aumentou consideravelmente a quantidade de pessoas com mais problemas em resolver ou entender qualquer situação que envolva números, qualquer situação que envolva inclusive linguagem. Isso tem caído consideravelmente. E quando a gente olha também para o percentual de jovens que leem e que não leem, nos Estados Unidos, a curva, ela cruzou em algum momento e começou a ficar muito pior. A quantidade de pessoas que leem quase todo dia caiu assim mais da metade, e a quantidade de pessoas que quase nunca leem, isso considerando jovens americanos, aumentou mais do que o dobro. Então, assim, 30 anos atrás, praticamente 15% só dos jovens americanos nunca liam. Hoje é na faixa de uns 47%. E 30 anos atrás, mais ou menos ali, 35, 38% dos jovens americanos liam quase todo dia, e hoje esse número fica abaixo de 20%, ali na faixa dos 14%. Isso rolou no Brasil também recentemente, né? Teve uma pesquisa que indicou que pela primeira vez na história do Brasil, é que a gente sabe, né? O número de pessoas que não leram um livro sequer foi maior do que o número de pessoas que leram pelo menos um livro, né? Teve uma pesquisa que indica que em 2024, 51% da população do Brasil não leu sequer um livro. Que tristeza. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, para esse estudo do Financial Times e outras pesquisas que envolvem também, aliás, esse artigo do Financial Times e outras pesquisas que mostram a queda da inteligência no mundo, mostra que meio que essa queda na capacidade de raciocínio, essa queda na capacidade de resolver problemas, de entender problemas, ela começa a acontecer muito por volta de 2012. Então, de 2012 para cá, as coisas mudaram muito. E o que é percebido é que uma das principais razões para essa queda é a forma como nós passamos a interagir com a informação. A gente entrou numa sociedade que ela, assim, ela é pós-alfabética, né, então você já não precisa mais tanto ler, você consegue muito aprendizado, inclusive, você consegue absorver muita informação simplesmente através da mídia visual. Só que como você lê menos, por exemplo, isso afeta a nossa capacidade de processar informações complexas. Além disso, essa exposição constante a notificações, a feeds infinitos, mais a porrada de coisa que a gente sabe que não é tão positiva assim, está, de fato, afetando não só as novas gerações, né? Todo mundo adora reclamar que o jovem atual é burro, que o jovem atual é preguiçoso, mas também afeta nós que já somos mais adultos, assim, considerando que você que está me escutando também está na faixa dos 30, às vezes dos 40 anos aí. Isso é engraçado, que eu lembro que uma vez eu tive uma aula de teoria da comunicação e que a minha professora comentou que as redes sociais, elas reduziriam a inteligência coletiva. E eu lembro que essa aula foi tipo em 2011. E eu discuti com ela, falei, de jeito nenhum, as redes sociais estão aí para aumentar. Pelo visto ela estava certa. Estava certíssima. Quando a gente lê alguns artigos como esse do Financial Times, que eu vou deixar linkado aqui no episódio,
você percebe que o nosso potencial enquanto humanos, ele não mudou tanto assim. A gente continua fazendo coisas incríveis. A gente continua desenvolvendo tecnologias, soluções, assim, todos os dias para problemas absurdos e que a gente nem imaginava que seriam possíveis de resolver. Só que a questão é, conforme as pessoas ficam menos inteligentes, conforme elas passam a depender demais de tanta tecnologia para conseguir resolver um problema, o que que acontece quando você não tem essa tecnologia em mãos? O que que acontece quando você precisa lidar com um ambiente em que você não vai conseguir, por exemplo, pedir a ajuda de uma inteligência artificial, da sua Alexa, do seu Google Home, da internet no seu celular? O que que acontece quando você não consegue defender um ponto de vista sem pesquisar no Google antes? E aliás, será que você tem mesmo um ponto de vista? Será que o seu ponto de vista não é simplesmente a réplica de uma informação que, na verdade, é uma opinião que alguém postou na internet antes? Será que você realmente consegue criticar com profundidade aquilo que você está recebendo? Ou você está só repetindo o que já te falaram? Então esse é o tipo de problema que começa a surgir com o tempo, né. Ao mesmo tempo que eu olho esse tipo de notícia e falo: "É, não tô surpreso", eu fico meio triste e, por outro lado, eu fico bastante feliz, porque eu sei que tem pessoas indo na contramão disso. Como você e eu, como a gente faz para não sucumbir a essa pandemia de queda de inteligência? Como que a gente faz para não se tornar pessoas estúpidas, né, e para influenciar outras pessoas a também não se tornarem pessoas estúpidas? Eu acredito fortemente que se você é uma pessoa curiosa, muito dificilmente você vai ser uma pessoa burra. Você consegue ser idiota, sim, de fazer coisas que vão te prejudicar, que vão te machucar, mas se você é uma pessoa curiosa, isso significa que você está aberto ou aberta a consumir outros pontos de vista, a consumir outras informações, a talvez criar algo próprio. Então acredito que um dos primeiros gatilhos aí para evitar entrar em uma onda de queda de inteligência, para evitar ser mais um número nessa estatística, é não deixar sua criatividade morrer. É muito importante você continuar se divertindo com as coisas, né, e a curiosidade ela pode ser expressada de tantas formas. A curiosidade pode nascer através de um hobby, a curiosidade pode nascer, por exemplo, vamos supor que você tem um filho ou uma filha, você tem sobrinhos, e você pensa: "Caramba, como é que eu faço para entreter essa criança que faz parte da minha vida agora?". E através dessa curiosidade você descobre como que você faz brinquedos artesanais em casa, você descobre como contar histórias, como contar histórias infantis, como criar histórias. Isso é uma forma de expressar a curiosidade, né. No meu caso, que um hobby que eu gosto muito é o ciclismo, a curiosidade te faz entender mais sobre o seu corpo, porque, pô, um belo dia você sente uma dor em um músculo que você não está acostumado a sentir dor e você quer saber como resolver aquilo. Na jornada para saber como resolver aquilo, você descobre outras coisas, né. Então a curiosidade, ela é o motivo pelo qual nós lançamos foguetes. Um foguete por si só, grande parte das vezes, ele vai ser algo assim, convenhamos, meio que inútil no seu objetivo primário. Mas entre uma empresa, começar a construção de um foguete e ela de fato lançar um foguete, milhares de descobertas acontecem. E essas descobertas acontecem porque houve um processo de curiosidade. Então, na hora que a gente quer resolver um problema ativamente, na hora que nós nos tornamos curiosos, é muito difícil se tornar uma pessoa menos inteligente. Esse é o primeiro passo. Um segundo passo, eu acho que eu já comentei sobre isso em algum episódio aqui do Além das Boas Ideias. Se eu não comentei aqui, eu devo ter comentado na newsletter. Eu entrevistei um cliente da Hotmart não faz muito tempo, que ele é um designer espetacular, ele é um youtuber espetacular. E quando eu perguntei pra ele, eu falei: "Cara, como que você consegue se comunicar tão bem através de vídeos?". E ele falou: "Eu me comunico muito bem porque eu leio bastante. E quanto mais eu leio,
mais eu aumento o meu vocabulário, mais eu aumento o meu repertório, mais eu aumento minha capacidade cognitiva. Se você está pensando em como se comunicar melhor, como ser mais entendido ou entendida pelas pessoas, você também está fugindo dessa onda de queda de inteligência coletiva. Então, você ler mais, escrever mais, eu bato muito nessa tecla, nesse caso, literalmente, no caso quando eu falo na newsletter ali, escrever faz com que você processe as informações de outra forma. Isso é uma coisa engraçada. Assim, no podcast da Hotmart, o Abramo e eu, que somos os apresentadores que estão há mais tempo ali, né? Agora tem a Dani também. A gente é muito mais do improviso. A Dani já gosta muito mais de um roteiro para seguir. E quando você está muito no improviso, você não consegue de fato aprimorar a sua comunicação, porque você não está parando e pensando ponto a ponto do que pode ser melhorado naquela fala, naquela frase, naquele roteiro que não existe, inclusive, né? E quando a gente vai para o lado do roteiro, você percebe que talvez aquilo que está escrito não soe tão bem. Você percebe que quando você fala o que está no papel, a coisa sai muito diferente, que é uma percepção que não rola tanto no improviso. Então você escrever e você comparar a sua fala com a sua escrita trazem um processo criativo muito interessante. É muito difícil verbalizar isso sem ser em texto, inclusive, mas escrever liberta. Tem um exercício que eu comecei a fazer na virada do ano, que foi escrever um diário, igual um adolescente, assim. Eu escrevo praticamente todo dia as coisas principais que aconteceram no meu dia, como essas coisas fizeram com que eu me sentisse, ideias que eu tive, frustrações que eu tive, sensações boas que eu tive. E não é para ser um diário de gratidão, etc. É simplesmente para exercitar a escrita. E conforme eu fui exercitando mais a escrita, eu comecei a ter muito mais clareza sobre como reagir a alguns problemas que aparecem no meu dia. Isso me influenciou, inclusive, a voltar para a terapia. E quando eu voltei para a terapia, os exercícios que eu recebi na terapia também envolviam escrever um pouco mais. Isso gera uma tranquilidade, uma paz de espírito absurda e te afasta dessa sensação de estar entrando em uma maré de burrice, em uma maré de ignorância. Outras formas de você combater essa burrice coletiva, não, assim, dá para fazer esse episódio durar, sei lá, cara, umas 5, 6 horas. Eu falei de curiosidade. E por que não discutir com as pessoas? Tanto que o primeiro episódio do Além das Boas Ideias, ele é sobre discordar de pessoas, mas discutir com pessoas não quer dizer comprar briga a qualquer custo. Se abrir a outros pontos de vista que façam com que você talvez tenha que pesquisar sobre eles ou pesquisar sobre os seus pontos de vista. Entrar em uma conversa com alguém que tem um ponto de vista diferente do seu. Praticar essa escuta. E é para escutar mesmo, você escutar alguém que pensa muito diferente de você, por pura curiosidade, e depois buscar sobre aquela escola de pensamento, aquele estilo de vida, te abre muitas portas. Um exercício que eu gosto muito de fazer, assim, eu sou ateu. Eu não acredito que exista um Deus, porém eu admiro muito as pessoas que têm fé. Eu acho que a fé torna a vida muito mais tolerável. Então eu adoro conversar com pessoas que eu sei que são bastante crentes em Deus, assim, ou em qualquer outro Deus que elas sigam. São conversas que, via de regra, são muito boas. E através dessas conversas que eu fui entender que, por exemplo, a Bíblia, ela é muito mais do que um documento religioso. Ela é um documento histórico. A sociedade ela é moldada em como a Bíblia diz que a sociedade deve ser. Ainda que eu não acredite em Deus, ainda que eu não tenha fé, eu vivo em um mundo que é moldado por quem tem fé. Eu vivo em um mundo que é moldado por um livro lido por essas pessoas. E isso me traz a curiosidade de ler mais sobre a Bíblia, mesmo sabendo que eu, muito provavelmente, não serei convertido. Mas esse é um exercício muito interessante. Você fica mais inteligente, querendo ou não, porque você entende mais do mundo ao seu redor. É muito divertido. Portanto, várias formas de você continuar sendo uma pessoa inteligente. Eu gosto de brincar que se você está lendo algo ativamente na internet, né? Ou escutando algo ativamente que não é puro entretenimento, olha só, eu sou viciado em entretenimento, em vídeo de stand-up, você já é uma pessoa
muito inteligente, você já é uma pessoa fora da média. Se você cuida da sua inteligência, você certamente continua sendo uma pessoa muito interessante. Você certamente continua sendo uma pessoa com a qual as pessoas gostam de conversar também. E se você é uma pessoa que cuida da sua inteligência, você ajuda outras pessoas a continuarem inteligentes. Portanto, leia, crie, tenha hobbies, faça coisas que vão te levar a descobertas, faça coisas pelo puro prazer da curiosidade, porque quando a sua curiosidade continua viva, você continua mantendo a sua criança interior bastante viva e muito longe de entrar nessa onda de burrice. Um forte abraço, até o próximo episódio.